Olá, vamos para o segundo exercício do capítulo 6, o segundo exercício proposto, capítulo 6, relação custo, volume e lucro, o item 6.4. Dos demonstrativos contábeis e financeiros da Golden Fish, foram extraídas as seguintes informações: custos fixos anuais iguais a 100 mil, custo variável unitário igual a 132. Então, eu tenho o custo fixo total e o custo variável unitário. Solicitação. Calcule 1. Se o preço de venda da empresa é igual a 182, esse preço de venda aqui é o preço de venda unitário. Se o preço de venda é 182, qual a quantidade do ponto de equilíbrio contábil da empresa? Então, essa solicitação aqui é calcule, poderia estar perguntando de outra forma. Calcule o ponto de equilíbrio contábil calcule o ponto de equilíbrio contábil dado o preço de venda unitário de 182, com as demais informações de custo fixo e custo variável unitário, eu realizo o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Número 2. Qual a receita no ponto de equilíbrio contábil? Aqui nós temos uma nova solicitação diferente do exercício anterior. No exercício anterior, e no item anterior também, esse primeiro item, eu calculo a quantidade. Aqui nesse item 2 eu calculo o valor. Aqui então, o 1 é a quantidade no ponto de equilíbrio, o item 2 é o valor no ponto de equilíbrio, certo? Nós já vamos fazer todas essas resoluções no próximo passo. Vou apresentar agora a terceira solicitação. Supondo que a empresa tinha um patrimônio líquido no início do ano de 800 mil e que, se colocados a render a uma taxa de 12% ao ano, teria um lucro mínimo anual de 96 mil. Qual deve ser, então, o ponto de equilíbrio econômico em quantidades? Aqui é a solicitação de um novo ponto de equilíbrio, que é um ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio econômico. E foi apresentado um patrimônio líquido de 800 mil e um custo de oportunidade, de 12%, que 12% de 800 mil, é 800 mil vezes 0,12, eu tenho 96 mil, que é esse custo de oportunidade. É a nova informação que entra na fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que nós veremos à frente agora como que faz essa resolução. E o item 4, então, qual deve ser o seu ponto de equilíbrio econômico em valores? O 3 eu vou calcular em quantidade e o 4 em valores. Okay? Então, vou calcular ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio contábil em valores, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio econômico em valores. São 4 solicitações no exercício proposto 2. Temos as respostas, mas nós vamos assinalar a resposta correta após a resolução do exercício. Então, vamos aos passos. O preço de venda é 182. Como foi dado que o custo fixo é de 100 mil, então, ponto de equilíbrio contábil, custo fixo total, sobre preço de venda unitário, menos custo de venda unitário, certo? Substituindo os valores, custo fixo total 100 mil, fiz a substituição aqui, certo? Preço de venda unitário 182 mil, substituí aqui. Custo variável unitário 132, substituí. Agora é só fazer a continha em 4 operações. 100 mil dividido por 182 menos 132, 50. 100 mil dividido por 50, 2 mil. 2 mil unidades. A quantidade de 2 mil unidades é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Agora, a solicitação 2 é qual o valor do ponto de equilíbrio?
Basta que eu pegue esse valor, essa quantidade aqui que eu calculei e multiplique pelo valor unitário a receita, eu vou ter a resposta do próximo item. Então, qual a receita no ponto de equilíbrio contábil? Quantidade calculada no ponto de equilíbrio, que é 2.000, vezes o valor unitário que foi dado de 182. 2.000 vezes 182, 364.000. Este é o ponto de equilíbrio em valores. Então, é a receita. É o ponto de equilíbrio em valores ou a receita do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio em valores ou a receita no ponto de equilíbrio. E deu 364.000. Próximo item, item 3 do mesmo exercício, exercício proposto número 2. Supondo então que o patrimônio líquido, que a empresa tem um patrimônio líquido de 800.000 e que nós temos se fosse colocado a render a uma taxa de 12% ao ano, ou seja, o custo de oportunidade de 12%, o que é? Vamos traduzir isso aqui para quem ainda tem dúvidas sobre isso. No ponto de equilíbrio econômico, eu faço um acréscimo do custo de oportunidade. Então, aquele dinheiro que eu tenho à disposição da companhia, no caso aqui o patrimônio líquido, o dinheiro que está sobrando, se eu não deixasse reservado na empresa e fizesse um investimento numa renda variável, numa renda fixa, então eu tenho aquele ganho garantido sem nenhum esforço. Esse custo de oportunidade apresentado aqui é de 12%. Então eu estou deixando de ter esse ganho de 12% para deixar o recurso disponível para a companhia. Então, por isso que existe o cálculo da alternativa aqui do ponto de equilíbrio econômico. O contábil não leva em consideração o custo de oportunidade. O econômico acrescenta ao ponto de equilíbrio contábil o custo de oportunidade. A esse acréscimo dá-se o nome ponto de equilíbrio econômico, ok? Isso está bem explicado no livro, mas estamos fazendo uma nova explicação para ficar clara essa resolução. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser o mesmo custo fixo total do ponto de equilíbrio contábil, o mesmo denominador, preço de venda unitário menos custo variável unitário, e aqui eu acrescentei então, como eu acabei de explicar, o custo de oportunidade. Então eu tenho 100.000 mais o custo de oportunidade, que é de 96.000, que eu vou acrescentar aqui, sobre a margem de contribuição, 96.000, que é 12% de 800.000, 0,12 vezes 800, 96. 100 mais 96, 196.000, dividido por 182 menos 132, dividido por 50. Então, 100 mais 96, 196.000 sobre 50, eu tenho um ponto de equilíbrio econômico, ele aumenta, então passa a ser ele era de 2.000 unidades, ele passa a ser de 3.920 unidades. O quarto item pediu para calcular a receita desse ponto de equilíbrio. Eu vou multiplicar, então, por 182, que é o custo, que é o preço de venda unitário. Então, quarta solicitação. Qual deve ser o ponto de equilíbrio econômico em valores, ou a receita do ponto de equilíbrio econômico em valores? Como eu acabei de mencionar, eu pego essa quantidade 3.920 vezes 182 e o meu ponto de equilíbrio econômico é de 713.440. Então, a nossa resposta correta é a letra E, que apresenta todos os itens calculados. Ponto de equilíbrio contábil 2.000, receita no ponto de equilíbrio contábil 364.000, 3.920 do ponto de equilíbrio econômico, receita do ponto de equilíbrio econômico 713.440. Finish.